Bom dia, respondia. Então, estamos aqui para mais um Bom Dia Psicanálise, com o pessoal aí chegando, a psicóloga Lucimara, a Andréia, o Master Barber Luiz. Tá com frio não? Eu não tô, tá mais sono que frio. Mas tá saindo sol, né? Vai parar com essa friaca de São Paulo, que não tem nada a ver essa época do ano, dia 21 de outubro, friaca. Então, o assunto que eu vou falar aqui hoje é sobre diagnóstico, não como uma coisa que não é um destino. Porque eu tô aproveitando, como vai ter o curso falando sobre diagnóstico psicanalítico, eu sempre fico muito refreado, assim, né? Porque eu vou dar esses cursos chamados diagnóstico e eu me preocupo que, apesar de saber da importância do diagnóstico, eu sei do risco do diagnóstico ser uma coisa taxativa, uma coisa que reduz a pessoa a algo ali, patologização, e eu não acho que é por essa via, né? No curso lá eu explico como é que eu penso, a história do diagnóstico, muito mais para dar assim, uma orientação inicial, alguns parâmetros, uns caminhos possíveis de seguir em termos de intervenção, mas que ele não define o que vai acontecer ao longo de todo o processo, né? Então é bem aquela coisa que o Freud fala, é que nem jogo de xadrez, você pode definir as jogadas iniciais, tem alguns estudos de jogadas iniciais, de abertura do jogo, mas o que vai acontecer no processo, ao longo do processo, não dá para saber, né? Isso vai acontecer de cada um, cada jogo, de cada pessoa que você vai atender. E quando eu penso no diagnóstico, em psicanálise, em psicologia, eu penso a mesma coisa. E então ali eu tenho os vários tipos de personalidade que eu vou estudar com a galera. Então começa ali com psicopatia, depois narcisista, borderline, esquizoide, paranoide, enfim, diversos, mas não como uma coisa assim, então como atender o paranoide, faça isso, não é isso. É para entender assim, pessoas com características paranoides, usa muito como defesa, por exemplo, defesas do tipo cisão e projeção. Então, quando você vai fazer uma intervenção, tem que tomar muito cuidado da forma que você fala, o tempo que você fala isso, porque isso pode entrar como elemento persecutório. Enfim, já falei isso aqui diversas vezes, é muito mais como algumas orientações sobre estilo do que como, então o conteúdo daquela pessoa está definido. Acho que até é legal pensar em forma e conteúdo, né? O conteúdo, cada um vai trazer de uma forma completamente diferente, ou melhor, o conteúdo não a forma, né? O conteúdo de cada um vai ser completamente diferente um do outro, porque se trata da história da pessoa, como é que ela foi articulando suas relações, suas problemáticas ao longo da vida. Agora, o estilo que ela faz isso, esse estilo é onde dá pra gente caracterizar mais em termos de diagnóstico. Um dos que tem ali, só para vocês entenderem a ideia do diagnóstico, não é destino, que eu quero pensar aqui. Quando você pega, por exemplo, o esquizoide, que é um diagnóstico, se você pegar aqui no Gabbard, ele está baseado no DSM, né, o DSM-5. E no DSM-5, lá no grupo nos transtornos do eixo 2, transtornos da personalidade, que também está no DSM, você tem lá a divisão grupos A, B e C. Eu sempre falo aqui para vocês, grupo A, esquisitos persecutórios, grupo B, dramáticos manipuladores, grupo C, ansiosos inibidos. O esquizoide estaria no grupo A, que são as pessoas esquisitas e persecutórias, e quando você pega a descrição de uma pessoa esquizoide, ela é colocada como pré-esquizofrenia, por exemplo, né? A pessoa que ainda não esquizofrênica, mas tem todo o potencial ali, aquele retraimento anterior, enfim. Mas aí tem que tomar muito cuidado, porque, veja, aqui é a leitura que você tem, critérios, não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família. Quase sempre opta por atividades solitárias. Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa. Tem prazer em poucas atividades, por vezes em nenhuma. Não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam os familiares de primeiro grau. Mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica de outros. Demonstra frieza emocional, distanciamento e embotamento afetivo. E aí ele coloca, mas para que isso possa ser classificado como esquizoide, não pode correr esse padrão aqui durante o curso da esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressivo.
com sintomas psicóticos. Daí você teria uma psicose, beleza. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa descrição do esquizoide, que traz aqui no DSM, se você der um Google lá vai aparecer uma descrição psiquiátrica, muitas vezes caminha mais para um lado meio que patologiza a coisa. Porém, quando você pega o Winnicott, Brincar é a Realidade, capítulo 5, sobre as origens da criatividade, ele vai falar um pouco sobre a realidade, ele vai falar sobre o objeto subjetivamente concebido e o objeto objetivamente percebido. Que seria mais ou menos a questão de um dentro e um fora, que inicialmente o bebê ele concebe um objeto, ele cria o objeto através do encontro com o seio, e que a ideia é uma passagem gradual para os objetos percebidos objetivamente. Então sai de uma criação do mundo feita por mim, né? E depois há uma percepção de que o mundo existe ali independente de mim. Tem isso. Só que nesse processo de transição, o Winnicott vai falar da experiência transicional como facilitando esse processo, para que isso aconteça na velocidade da pessoa, da criança, do bebê, do paciente, enfim. Então, para passar desse subjetivo para o objetivo, você tem aí uma gradação e você tem a transicionalidade como experiência. Uma longa experiência vai possibilitar esse trajeto de forma mais na velocidade da pessoa, dentro do campo da onipotência dela. Olha que legal. Aí ele fala, porém, existem pessoas que ou se ancoram numa realidade, os dois pés na realidade, então fica extrovertido tudo para fora, e que tem muita dificuldade em entrar, em sonhar, em fantasiar, em imaginar coisas, fica aquela coisa assim, a realidade concreta, a realidade é o que é, não dá para brincar de e se, né? Não tem um faz de conta, aquela pessoa que leva a vida completamente a sério, preto no preto, branco no branco, é isso. E você vai ter, pensando no outro extremo, aquele tipo de personalidade que não vai para fora. Ela começa a ir para fora e por conta de uma intrusão, experiência de intrusão ambiental, a pessoa se retrai. Então é bem interessante até, para pensar, a gente fala muito quando fala em Winnicott de false self, né? E o false self teria muito mais a ver com a pessoa que vai para fora e ela tem que se haver com o outro e ela tem que entrar numa relação de submissão com esse outro. Então forma um falso self para lidar com essa exigência do outro, para lidar com a demanda desse outro. Mas no caso da esquizoidia existe uma retração, um retraimento, melhor dizendo. E esse retraimento vai exigir um uso menor do falso self, mas porque a pessoa fica retraída, fica ali fechada. Por que eu estou falando isso? Porque quando você pega na literatura, mesmo na psicanálise, assim, você encontra autores, personagens, que tem ali características esquizoides, né, que tem ali a dinâmica esquizoide. E um dos caras que sabidamente, né, todo o pessoal sabe assim que estuda psicanálise, tem essa característica esquizoide, é o Ferben. O Ferben, tenho falado para vocês aqui muitas vezes. Esse é um autor muito legal, muito mesmo. Eu conheci ele um pouquinho antes do mestrado, na época conheci com o Leopoldo Fulgêncio, né, que foi meu orientador. E que ele falou, eu estava com uma questão específica, assim, busca no Ferben. Eu falei, Ferben? Não conhecia, fui atrás e fiquei muito encantado assim, com a proposta dele. E é bem interessante que nesse livro aqui de introdução, que é do Luiz Cláudio Figueiredo, inclusive tem uma passagem contando, né, que o Winnicott, ele fala assim, em 67, 4 anos antes de morrer, que ele diz assim, estou me dando conta hoje de que Ferben efetuou uma contribuição tremenda. Porque tem nas explorações psicanalíticas, o Winnicott faz uma crítica ao Ferben, porque ele fala que tem uma certa, ele e o Massudican, né, eles fazem uma leitura do Ferben, que o Ferben tem uma pretensão assim de reformular a psicanálise, um pouco grandiosa demais, enfim, fora da realidade, e que isso vai caracterizar muito esse jeito esquizoide de fazer a coisa. De um retraimento, de um fechamento no mundo interno e uma leitura às vezes exagerada, um pouco, não sei se delirante é a palavra, da realidade, né? Porque daí você toma a realidade como subjetiva. Então, teve uma crítica no primeiro momento, mas depois o Winnicott vai se dar conta do quanto ele é interessante. E aí fica uma sugestão, para quem gosta de estudar psicanálise, estilos de atendimento, né? O Ferben é um cara que vivia na Escócia, num castelo lá. Ele é um dos caras que pensou na questão da esquizoidia, na questão da cisão do objeto, de projetar essas coisas, que foi uma influência para Melanie Klein. Então tem uma influência da Klein por ele e uma influência dele por Klein. Ele reconhece, a Klein não reconhece, né? E é bem interessante isso porque ele traz ideias extremamente novas, e uma delas, que é uma ideia assim
revolucionária, é que enquanto para Freud a pulsão busca o objeto, né? Você tem lá a pulsão que não tem objeto específico e ela vai buscar qualquer objeto para poder ter uma descarga, o Veblen vai dizer que, na verdade, o objeto que cria a pulsão. Então, é graças à existência do objeto que vai existir alguma coisa que passa a buscar. E aí vem toda aquela ideia de que o ego do bebê, ele nasce ali direcionado para o ego materno, né? Então, precisa desse ego materno, e isso é a necessidade inicial, né? A necessidade inicial é cuidado, segurança, experiência de amor, e que a experiência de prazer, que é uma ideia de Freud, ele fala, é secundária. Então o bebê não busca prazer, ele busca cuidado, ele busca segurança, ele busca estabilidade, constância, claro que não de uma forma tão mental de raciocinar, mas está sempre buscando isso primeiro, o prazer ser uma coisa secundária. E aí tem um texto de um cara chamado Gentryp, em que ele relata a experiência de análise. Isso aí você acha no Google fácil, você colocar lá Gentryp, minha experiência de análise com Winnicott e com Veblen, você vai achar. É um cara que fez análise com Veblen, e ele fala do distanciamento do Veblen, né? E até curioso assim, porque ele até coloca que o Veblen durante o atendimento era muito distante, e que os momentos mais próximos é quando acabava a sessão e o Veblen conversava com ele, era muito mais, o caminho até a porta era muito mais humano, de contato. E que depois o Gentryp, o Veblen percebe, né, que não está dando conta ali da análise com o Gentryp e sugere que ele vá procurar o Winnicott. O cara vai procurar o Winnicott. Aí o Gentryp ele descreve a experiência de análise com um e com o outro. É muito legal. E quando traz a experiência de análise com o Veblen, dá para perceber essas características esquizoides, né? Essa questão de um distanciamento. Quando ele atendia, tinha uma mesa entre ele e o paciente como uma forma de se proteger, né? Só que apesar de todo esse distanciamento afetivo emocional, você tinha um grande interesse por parte do Veblen, né? Então não é uma coisa que ele evitava porque ele não queria, ele não conseguia. Tem uma característica dessa configuração de um retraimento maior que está ali na questão da esquizoidia. Então, alguma coisa que ele traz aqui, voltando para o Luiz Cláudio Figueiredo, ele fala assim, olha só, vai falar sobre a questão do original, da questão desse voltar para dentro, ele fala assim, muitas vezes imaginamos o original como estando associado à desenvoltura, as capacidades sociais bem instaladas e eficazes. É um erro. A originalidade, provavelmente, mesmo em pessoas socialmente bem-sucedidas, tem a ver com a preservação de uma área retraída na qual o self possa ir se formando segundo sua dinâmica mais própria. Que eu falei no comecinho da live, né? Deixar com que a coisa aconteça no tempo da criança, do bebê, do paciente, né? Dessa pessoa. Uma área que não se submete às modas e aos padrões, que escapa a certas exigências do grupo de referência e até, eventualmente, do grupo de admiradores. O sucesso social mais imediato, sabemos desde Winnicott, é ao contrário. Um dos prêmios que o mundo concede ao falso self, quando este deixa de ser a proteção necessária da área isolada da criatividade individual, para se converter na parte dominante e quase exclusiva da personalidade. Então o que ele está falando aqui? Deixa eu correr aqui que daqui a pouquinho tem atendimento, mas olha que ideia muito legal. Essa questão do original não tem a ver com essa pessoa super desenvolta, super sociável, etc. Né? O Winnicott, inclusive, ele chama atenção no capítulo 5. A criatividade não tem a ver com a pessoa que faz coisas mirabolantes, coisas assim, nossa, que incrível isso. Pode ter também, porque a questão da criatividade é muito mais poder criar o mundo, é muito mais poder agir no mundo e sentir que vale a pena viver, né? Que estar no mundo, numa vida que vale a pena ser vivida, palavras do Winnicott, e que se mantém aqui parecido. Então, nesse lugar, pensando aqui nessa retração, existe uma proteção de algo interno. Então, qual que é a ideia? Pensando aqui nisso que o Luiz Cláudio traz. A nossa criatividade, o nosso original, é o nosso núcleo sagrado. É uma coisa ali, é mais interna de tudo, mais protegida de tudo, e que de vez em quando aparece, né? De vez em quando pode aparecer de alguma forma, mas está sempre ali protegido. Quando vem essa ideia de um retraimento, o Veblen vai dizer assim, então todos nós
somos esquizoides em algum nível. Alguns mais, outros menos. Então você tem pessoas que são muito fechadas, que não vai para o contato, e pessoas que mesmo que vão para o contato, reservam uma parte ali, se resguardam uma parte desse núcleo sagrado. Então ele coloca essa então uma área retraída no qual o self pode se formando segundo sua dinâmica, e fala que é o diferente, é o contrário, quando você tem, por exemplo, o sucesso social, pensando aqui, né, no nosso mundo atual de sucesso social, de mídias sociais, Instagram aqui fazendo live às 6h56 da manhã, que é um convite ao falso self. Por que o falso self? Para satisfazer uma exigência do outro, uma suposta exigência do outro. Então, quando você vai para essa hora do falso self, não é criativo. Quando deixa de ser a proteção necessária da área isolada da criatividade individual, para se converter na parte dominante, então o falso self ele pode ser importante para a proteção desse núcleo. Enquanto entra como uma proteção, num certo grau, desse núcleo, ele funciona muito bem, ele contribui para a criatividade, porque ele preserva uma parte. Mas muitas vezes você tem uma superinflação do falso self, e é ele que domina, é ele que assume, e quando isso acontece, você sai da possibilidade de ser original. Então sai da originalidade e entra numa relação de submissão. A originalidade ou a criatividade está no outro e não na pessoa. E aí perde-se o senso de que a vida vale a pena ser vivida. Só para finalizar, vai acabar uma bateria aqui e eu vou atender já. Diz, ó, a originalidade de Ferben estava seguramente articulada a uma dose de esquizoidia. Esquizoidia da parte dele mesmo, que possibilitou a clínica como ele fez, que possibilitou a teoria como ele pensou. E eu trouxe aqui para mostrar que, mesmo quando você fala de, mas fulano de tal se encaixa em tal quadro, isso pode te ajudar a pensar alguns parâmetros, mas não define um destino, porque o Ferben foi um cara assim genial na psicanálise, ele ainda está sendo descoberto, apesar de ser um cara de tempos atrás, ele ainda está sendo descoberto, né? Estamos pensando nos desdobramentos dele, assim como foi o Winnicott, assim como foi o Lacan, que 10 anos depois começaram a entender o Lacan, como ele mesmo previu. Então, apesar dessas características que se enquadrariam dentro de um diagnóstico, não significa que a pessoa se resuma a algo ali, você é isso então. É interessante isso, só para finalizar, porque vai acabar minha bateria, chegou a pessoa que eu vou atender. Dia 30 começa o meu curso Diagnóstico Psicanalítico, quem tiver interesse manda mensagem aí no número que tem no meu Instagram, e até amanhã, porque eu tenho que trabalhar. Tchau para vocês, bom dia.